Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 1º de outubro e eu vou trazer para vocês um panorama geral da Covid-19 em São Paulo, no estado, também na capital e também em Campinas, tá? Então, para começar, essa daqui é a curva oficial com os dados retirados do Ministério da Saúde para o número de casos de Covid-19 em São Paulo. E a primeira coisa que eu olhei esse gráfico e eu me espantei foi, meu Deus, São Paulo tá com quase 1 milhão de casos. Então aí, me dei conta que São Paulo tem uma população muito grande. São Paulo tem 44 milhões de pessoas, então ter 1 milhão de casos dá uma incidência de 2.240 casos a cada 100 mil habitantes, o que não é muito diferente da média nacional. A nossa média nacional, a incidência está 2.296 casos a cada 100 mil habitantes. Ou seja, São Paulo está, inclusive, um pouquinho melhor do que a média nacional. Mas a quantidade de casos impressiona. Isso daqui não tem dúvidas que a quantidade de casos é um número realmente impressionante, massivo de pessoas diagnosticadas no estado de São Paulo. E em relação a óbitos, já que eu já estava fazendo essa comparação, aí modifica um pouquinho, a incidência fica um pouco maior do que a média nacional. Isso daqui provavelmente tem a relação com o início muito rápido e muito forte que teve a cidade de São Paulo, todo o estado de São Paulo no início, lá em março, abril, tiveram muitos óbitos nessa época. Depois começou a normalizar, mas essa época inicial cobrou o preço aqui de ter uma incidência um pouquinho maior do que a média nacional. Não é tanto também, né? Não é tão discrepante os dados. Mas enfim, vamos lá, vamos dar uma olhada nesses dados do estado de São Paulo, que nem eu disse ontem, dia 30 de setembro, está chegando a 985.628, na verdade já passou de 1 milhão, ainda não está contabilizado, mas depois eu falo um pouco mais sobre isso. Mas o crescimento do estado de São Paulo a gente já vê aqui na cara do gráfico, né? Que é como se a gente estivesse subindo essa montanha e está cada vez ficando menos íngreme. Essa é a noção de desaceleração, ou seja, esses números aqui eles estão diminuindo, o avanço semanal está diminuindo na média. Então a gente pega aqui o número de novos casos por dia e vê que nas últimas 8, 9 semanas, o dia com maior número de contaminações foi no dia 13 de agosto, com 19.274 casos, mas as médias semanais de antes do dia 13 de agosto até tão maiores, e a gente começa a ver bem claramente essa questão de decrescimento. O número de novos casos está decrescendo em São Paulo. Se a gente pega aqui e vê as médias das últimas 8 semanas, a gente vê essa tendência forte, e se a gente pega um período um pouquinho maior, a gente vê, na verdade, que o auge, né, que a semana com maior número de casos foi essa daqui, com uma média de 10.679 casos por dia. Até tenho a impressão que essa média aqui não é realista. Isso daqui deve ter sido algum represamento que aconteceu das semanas anteriores e que entraram todas nessa época, porque não é de se esperar que a gente tenha um salto tão grande no número de casos de semanas a fio para a próxima semana. Então isso aqui teve alguma coisa meio artificial, mas enfim, oficialmente esse período aqui é o período do auge. Então aqui é o dia 1º de julho e o auge no estado de São Paulo foi aqui entre 22 e 29 de julho, que meio que coincide, né, com o auge nacional. A gente sabe que o Brasil teve o auge nessa época, mais ou menos, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Então o estado de São Paulo está bem na média nesse sentido. Agora, a gente pode dar uma analisada nos óbitos, né, do estado, que está chegando hoje a 35.622, uma taxa de letalidade de 3,6%. E aí a gente observa que está num decrescimento também do número de óbitos, e uma coisa boa é que a taxa de letalidade está decaindo. Está diminuindo bastante, já está em 3,6%, já foi acima de 5%, e se eu não me engano foi acima de 8% a taxa de letalidade em São Paulo. Mas, enfim, a semana com maior registro de óbitos, né, é número de óbitos, mas é registro de óbitos que a gente deveria falar, é entre 15 e 22 de julho, que foi 1.892. Então o auge de óbitos foi um pouco antes do auge
de casos no estado de São Paulo. E a gente vê aqui que depois a gente está tendo esse decrescimento, essa desaceleração também. Essa semana até teve um pouquinho mais, teve uma inversão da desaceleração, porque a gente teve 1.480, depois 1.150, depois 1.400, então teve uma inversão aqui, mas só que provavelmente essa é a questão de flutuação, de registro que entrou nessa semana e não na anterior, porque dá para ver que a tendência é de queda no número de óbitos no estado de São Paulo. Agora, vamos passar para a cidade de São Paulo, para a capital, né? Eu peguei e olhei essa curva, essas curvas aqui são com os dados do Ministério da Saúde, e eu achei essa curva achatada demais, assim, né? Porque essa curva aqui, gente, é uma curva de uma cidade, assim, que não tem mais avanço. Essa curva aqui, ela é uma ótima curva, o avanço é muito pequeno. Então eu cheguei e fui checar os fatos, porque eu olhei os dados do Ministério da Saúde, que são os dados enviados pela Secretaria Estadual da Saúde, é importante dizer isso. E eu olhei então na Secretaria Municipal, que às vezes tem dados mais atualizados, e para minha surpresa, ou não tanta surpresa, a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo já registra 332 mil, quase 333 mil, enquanto a Secretaria Estadual e o Ministério da Saúde estão registrando para a cidade 292 mil casos. Então tá aqui 30 mil casos, aliás, mais do que 30 mil casos, que não estão sendo contabilizados pela Secretaria Estadual e, portanto, já faz o estado de São Paulo passar de 1 milhão de casos, infelizmente, porque faltavam 15 mil, aqui a gente já tem 30 mil que não estão sendo contabilizados, só pela Secretaria Municipal, mas não está sendo repassado para a Secretaria Estadual. Isso daqui, em geral, gente, só para deixar bem claro, não é má fé, isso daqui é questão de sistema, viu? Eu sei que tem muita gente falando, época de eleição, tem gente maquiando dados. Eu sou um pouco mais cético, eu não acho que seja fácil maquiar dados, eu acho que é mais uma questão burocrática aí, mas, enfim, eu não duvido de nada. Mas, então, vamos lá. Eu olhei os dados da Secretaria Municipal, peguei os dados dos dias chaves aqui, eu vou ser sincero, não peguei todos os dados aqui no meio, eu peguei só os dados desses dias que a gente checa mesmo a variação, e aí preenchi na mesma proporção das semanas. Mas a gente vê que essa discrepância, que essa diferença, ela vem de longa data, né? Parece que é mais ou menos uma constante de casos que não está sendo contabilizado. E essa defasagem, né, ela chegou hoje então aí a 40 mil, mais de 40 mil casos, barbaridade. Mais de 40 mil casos, ou seja, 12% de todos os casos da cidade de São Paulo não estão sendo contabilizados. Então, isso daqui deveria ser arrumado, não sei se a mídia está cobrando muito aí por São Paulo. Eu sou aqui de Porto Alegre, né, do Rio Grande do Sul, então eu não tenho visto essas notícias. Mas enfim, a gente pode trabalhar com a curva da Secretaria Municipal, pelo menos nas datas chaves, essa é a curva divulgada pelos boletins da Secretaria Municipal da Saúde, e ver como é que foi o avanço da doença na cidade de São Paulo. E aí a gente vê que também, se a gente pegar os novos casos por dia, tem uma tendência de queda, exceto nessa última semana. A gente vai pegar aqui as médias e vai ver que teve muito decrescimento, mas nessa última semana teve um grande crescimento da semana anterior. Só que aí eu vou dizer o seguinte, eu não acredito que isso seja realmente um avanço da doença na cidade de São Paulo. Eu tô achando mais que é um represamento. Nessa semana a gente teve poucas confirmações, nessa semana as confirmações entraram. Não tô achando que isso é um avanço da doença, eu tô achando que isso é só uma flutuação normal que aconteceu. Por exemplo, poderia ser alguma coisa assim, em vez de 604, 1617, poderia ser 1111 e 1110, que aí ficaria mais ou menos um padrão mais natural para São Paulo. Então, essa última semana aqui não está indicando, do meu ponto de vista, uma aceleração ainda. Talvez seja, não vou dizer que não, mas só que provavelmente não é, provavelmente é só uma flutuação, uma questão de sistema de novo aí. Então, voltando aqui para a cidade, a gente pode dar uma olhada nos óbitos, a gente vê a taxa de letalidade da cidade um pouco maior
do que a taxa de letalidade do estado, mas a gente também vê um decrescimento no número de óbitos aqui na cidade. Então, nas 8 semanas que passaram, a gente saiu de 500 óbitos por semana para 250 óbitos por semana. Então, caiu pela metade o número de óbitos, e isso é realmente o que a gente quer ver, né? O número de óbitos diminuindo. E a semana com maior número de óbitos, maior registro, foi... Aí é uma coisa interessante, lembra que o auge era 15 e 22 de julho, mas a semana com maior número de óbitos foi em junho, na cidade de São Paulo, que teve 752 registros na mesma semana, então um pouco mais do que 100 casos por dia na cidade de São Paulo. E essa era a época que tinha uma grande taxa de letalidade mesmo. Agora, Campinas, não posso deixar de falar de Campinas. Então, como São Paulo tinha uma defasagem ali, eu fui atrás, esses daqui são os dados do Ministério da Saúde, de novo, que são os mesmo banco de dados da Secretaria Estadual de Saúde. E eu fui olhar para ver se a Secretaria Municipal tinha alguma diferença. E realmente tem. A diferença em Campinas não é tão grande quanto a diferença em São Paulo. A defasagem aqui é de 6%, menos de 2.000 casos. Mas tem uma coisa positiva. A defasagem no dia 21 de setembro já é muito pequena. Já está em 248 casos. Não é que nem o gráfico de São Paulo, deixa eu voltar aqui, onde a gente tinha uma defasagem grande em todo o período. Em Campinas, a defasagem ela está pequena aqui nesse dia e volta 10 dias atrás e a defasagem já quase não existe, fica menor do que 1%. Por isso, na análise de Campinas, eu vou manter os dados do Ministério da Saúde e só vou alterar esses últimos 10 dias aqui com base nos dados que a gente tem. Então, para dia 30 de setembro, a gente está considerando aqui o 33.348 da Secretaria Municipal da Saúde e para o dia 23 a gente faz uma estimativa de 31.358. Aliás, aproveitar para dizer que vou puxar a orelha aí, São Paulo Estado, São Paulo Capital e Campinas têm péssimos bancos de dados sobre Covid-19. Foi difícil de conseguir dados, por isso eu tive que manter a maior parte aqui do Ministério da Saúde mesmo, porque tem uma organização dos dados melhor, a gente consegue baixar os dados e isso facilita o trabalho. Mas só que São Paulo, Campinas, Estado, tanto Estado quanto capital, foi difícil de conseguir esses dados. Mas enfim, vamos lá. Então a gente pode dar uma olhada no crescimento do número de casos diário. Essa semana, como tem essa discrepância, teve um dia aqui que se destacou. Eu tô achando que foram casos de algum sistema que não tinham entrado e entraram agora e aparentam aqui dar uma aceleração nas últimas semanas. Mas, de novo, primeiro não é uma aceleração tão grande, eu até acho que é uma aceleração meio forte, na verdade, né? Porque saiu de 150 para perto de 300. Mas só que o mais provável é que não seja uma aceleração de casos, porque a gente não está em período de aceleração, não faria sentido estar acelerando os casos agora em Campinas. O que está me parecendo eram casos que estavam represados, provavelmente dessas 3 semanas aqui, e que entraram agora, ou algum sistema que não estava sendo utilizado corretamente e entraram agora nessa última semana, tanto que não entraram no site do Ministério da Saúde, só entraram no site da Secretaria Municipal. Vamos ver o que as próximas semanas dizem, né? Se essa discrepância diminuir ou se mantiver, a gente vai ter uma noção. E, enfim, a semana com a maior média de casos na cidade de Campinas foi na mesma semana do estado de São Paulo, entre 22 e 29 de julho. E aqui eu coloquei para comparação, eram 411 casos por dia na média. Então, essas semanas aqui já baixaram bastante da média, da maior média que Campinas já observou. E o número de óbitos em Campinas, 1.237, 3,7% de letalidade. É uma letalidade, eu sempre digo, né? Acima de 3% é uma letalidade indesejável. A gente não gosta muito de letalidade acima de 3%. O ideal seria abaixo de 2%. Entre 2% e 3% é razoável, abaixo de 2% seria mais razoável, ainda seria bom. 3,7% tá meio mais ou menos assim, né? Não tá muito bom. Mas a gente está vendo que são poucos
óbitos por semana e que o número de óbitos está diminuindo já faz bastante tempo também. A semana com maior número de óbitos foi entre 22 e 29 de julho, então mais de 2 meses atrás, com 103 registros na mesma semana, em comparação com 100 registros por dia na cidade de São Paulo. Aqui Campinas, 100 registros por semana na semana que mais teve registros, tá, gente? Bem, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Tenho certeza que o pessoal de Campinas, de São Paulo, vocês que devem estar vendo o vídeo, sabem melhor das notícias do que eu. E daí a gente vai conversando ali pelos comentários, vocês vão me contando o que aconteceu. E qualquer coisa que eu tenha falado errado, peço desculpas, mas é mais ou menos isso que os números estão mostrando, que eu consegui dar uma olhada com a pesquisa hoje, tá? Então, muito obrigado e até a próxima.